Então, hoje, no calendário cristão, é dia de Pentecostes, né? E nós tivemos a Páscoa, né? E no calendário judaico haviam muitas festas, sabe? E com a entrada do cristianismo, né? Algumas festas foram absorvidas pelo cristianismo, né? Com algumas alterações. A festa da Páscoa, né? Porque nós não comemoramos a Páscoa como o judeu comemora, porque nós comemoramos o Cristo ressurreto, né? E Pentecostes, no Antigo Testamento, ele era uma festa para celebrar a colheita. E ela também acontecia 50 dias após a Páscoa, né? Por isso esse nome Penta, né? De 50. Todos podiam participar. Uma coisa muito interessante para você entender aqui dessa festa é que todos podiam participar dessa festa. Pode-se dizer que era uma festa ecumênica, porque ela era aberta para todos os produtores e seus familiares, pobres, levitas e estrangeiros. Nessa festa se adorava o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus dos judeus. Mas qualquer povo, né, poderia participar da festa. Era uma regra da festa, estabelecida ali em Deuteronômio, no capítulo 16, por Deus. Enfim, todo povo que quisesse estar presente, além do povo hebreu, e se apresentavam diante de Deus nessa festa das colheitas, né? Aí, no Novo Testamento, ali em Atos, no capítulo 2, logo após a morte de Jesus, teve a ressurreição de Jesus, né? Depois teve o aparecimento de Jesus aos apóstolos. Depois teve a ascensão de Jesus, onde Jesus prometeu, né, que eles não começassem a obra de evangelização até que do alto eles fossem revestidos de poder. E ali no capítulo 2 de Atos, conta, então, o recebimento deste poder. E era justamente no dia de Pentecostes. E era justamente num dia em que a cidade de Jerusalém estava lotada. Mais lotada que na Páscoa. Porque quem subia a Jerusalém para comemorar a Páscoa eram os judeus e até os samaritanos. Mas quem subia a essa festa de Pentecostes para comemorar a festa das colheitas eram povos de várias nações, de várias denominações, vamos dizer assim, né? Então, se você abrir ali em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 2, né? Abre ali em Atos, capítulo 2, a partir do verso 2, tá? Diz assim, ó. Então, Pedro, né, e os apóstolos estavam ali diante de todo aquele povo, né? E de repente, diz ali no versículo 2, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando, veja, judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, a gente os está ouvindo, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas
falar das grandezas de Deus. Viu essa inauguração da nova festa de Pentecostes, agora na era cristã? Quando os apóstolos ali foram revestidos do poder do Espírito Santo e manifestaram um dom, e esse dom foi o dom de falar a língua dos outros povos, que estavam todos ali em Jerusalém para comemorar a festa da colheita, e foram surpreendidos com esse som que veio do céu, e foram surpreendidos por homens galileus que estavam falando com eles nas suas próprias línguas. Que momento fantástico, né? Que momento sobrenatural, assim. Então você percebe quantos povos de nações, a gente leu tanto tipo, né? Aqui a partir do versículo 9, quantos nações ali representadas. Então vocês percebem quantos povos de nações diferentes estavam em Jerusalém para celebrar a festa das colheitas ou a festa do Pentecostes? Percebem que ao receberem o Espírito Santo, o dom de falar na língua destes povos foi concedido aos apóstolos? Você percebe que este sinal foi a primeira manifestação do Espírito Santo após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus? Você consegue pensar por quê? Por quê? Erroneamente nós temos visto isso aqui ser ensinado como o dom de línguas espirituais, né? Que o dom do Espírito Santo, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela recebe o dom de falar a língua celestial, a língua dos anjos. Gente, está tão claro o texto que não é isso, né? O dom, sabe, ele se revela para o serviço. Ele se revela para uma utilidade, e tinha uma utilidade esse dom naquele momento, né? Qual foi a missão que Jesus, antes de subir aos céus, deixou aos apóstolos? E a cada um dos que viesse a crer. Como no nosso caso hoje, né? Nós somos aqueles que viemos a crer. Essa passagem que a gente leu está em Atos 2, né? Mas se nós voltarmos um pouquinho, ali em Atos 1, a gente vai saber a resposta. Volta a tua folha aí, ou a tua Bíblia online, em Atos 1. E vamos ler ali no versículo 8. Diz assim, ó. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o dom do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ele dizia isso vendo, enquanto ele dizia isso, né, os apóstolos foram vendo que Jesus estava sendo elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando aos olhos deles, né? E então, o objetivo, Jesus deixou uma missão, foi a última coisa que ele falou antes de subir aos céus, né? Que foi, né? Vocês vão receber o poder do Espírito Santo por um motivo, para serem minhas testemunhas, não só em Jerusalém, não só para o povo judeu, mas para toda a Judéia e todos de Samaria e de todas as outras nações. Então Jesus queria que o seu evangelho fosse pregado a toda pessoa, seja qual fosse a sua nação, a sua condição financeira, a sua questão social, não importava se eram hebreus, se eram judeus, faziam parte de toda a Judéia, Samaria e todas as outras terras. E aí logo em seguida, né? Logo em seguida, então Jesus fala assim: esperem para receber. Não comecem antes disso, né? E impressionante, né? Que a primeira manifestação do Espírito Santo fosse que os apóstolos pudessem falar na língua de todos aqueles estrangeiros que estavam ali, naquele dia, em Jerusalém, por causa da festa de Pentecostes. E houve então a primeira pregação. E por entenderem, né, da parte dos apóstolos, assim, né? E por entenderem o que era pregado,
porque cada um ouvia na sua própria língua. Pedro estava ali pregando, os apóstolos estavam ali falando, mas né, na língua que era deles, mas eles receberam esse dom de maneira que todos os que escutavam ouviam na sua própria língua. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que houveram muitas conversões. Gente, pensa toda essa gente voltando para os seus países, voltando para as suas nações, voltando para as suas famílias, voltando para os seus amigos, tendo recebido a pregação da palavra na sua própria língua. Ali começou um grande projeto de evangelização. Foi a primeira manifestação do Espírito Santo, né? Cumprindo o propósito que Jesus havia deixado para os seus discípulos, para os seus apóstolos, né? Então, este é o propósito do Senhor, né? A missão que ele deixou. Primeiramente os apóstolos e depois para todos aqueles que viessem a crer, né? Jesus sempre teve muito claro, né? A missão dele. A missão também que ele deixou aos apóstolos, né? Com este foco, ele os evangelizou. Com este foco, ele os discipulou. E com esse foco, ele os enviou, né? Ele conseguia traçar estratégias de ação e modos de operação, né? Jesus tinha muita consciência de quem ele era e tinha muita consciência do que deveria ser feito, não é verdade? E Jesus reconhecia, tanto que Jesus orientou, ele reconhecia, assim, todas as dificuldades do envio, né? Mas ele deixou isso. E ali naquele dia de Pentecostes, naquele dia maravilhoso, em que de uma maneira sobrenatural houve aquela primeira pregação evangelizadora, né? Tantos dons nos são dados, ferramentas para cumprir a missão do Senhor, né? E Jesus instruiu, né, para que a gente começasse, né, a partir do momento em que nós tivéssemos convicção da nossa salvação, convicção da nossa posição, convicção da graça justificadora de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? E quando confessamos a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas e pedimos que Ele nos dê o seu poder, que é nos dar o Espírito Santo para habitar em nós, nós passamos a ser, então, testemunhas de Jesus em toda Jerusalém, em toda a Judéia e em todos os confins da terra, da mesma maneira que aconteceu com os apóstolos, né? Por isso, naquele dia, eles receberam esse dom, porque era o dom necessário para aquele momento, né? Depois receberam dom de cura, receberam dom de pregação, dom da palavra, dom para o serviço, dom para cumprir o propósito, né? Para cumprir a obra que Jesus havia designado, né? Para eles, né? Uma vez, Jesus fez como parte do seu discipulado, como parte do seu treinamento, ele enviou os discípulos para uma missão, né? E a gente precisa se sujeitar à liderança de Jesus e ver como que ele ensina e opera para instrui para nós fazermos essa obra, né? Se você abrir ali em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1, a gente vê que Jesus vinha, né? Vinha preparando os apóstolos, vinha preparando os seus discípulos. E então, ele, como um teste, né, como um treinamento, ele enviou os 12, né, para uma missão de evangelização que ele não foi junto, né, que está ali em Mateus, no capítulo 10, no versículo 1. Vamos ler juntos e entender esse texto juntos? Diz assim, ó: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Como ele deu poder ali, naquela pregação, no dia de Pentecostes, que foi falar a língua dos outros povos. Mas aqui, dar poder
é dar uma condição de alguém fazer alguma coisa. Você não tem como enviar alguém para fazer alguma coisa sem a estrutura necessária, não é verdade? Ninguém começa, ó, Magali tá aí assistindo. Magali não vai lá fazer tomografia e fazer mamografia sem ter tido um curso, sem ter tido um treinamento para poder fazer isso, né? A Rose, tô vendo a Rose aqui assistir, né, Rose? Você é uma profissional conceituada, mas quantos anos de trabalho já não foram? Quantos cursos? Quantos treinamentos? Não é verdade? Por exemplo, a Maíra se formou nesses dias, né? Aí tem que se registrar no CREA, tem que receber um número, uma carteira profissional para começar a atuar. Então Jesus falou para eles ali assim: olha, antes de vocês começarem a atuar lá no Pentecostes, esperem receber o dom do Espírito Santo. Esperem receber aquele que vai ajudar vocês a fazer a obra. Vocês não comecem por vocês mesmos apenas. E aqui, mesma coisa, naquele treinamento ali, ele deu-lhes poder. Né? Então, dar poder é dar condição de alguém fazer alguma coisa. Não tem como enviar, né, sem que haja uma estrutura. Ele havia os treinados, ensinados, discipulados. E aqui, qual foi o poder que ele deu? Foi diferente daquele poder que eles receberam lá no dia de Pentecostes. Foi poder para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e males, né? É o que diz ali no versículo 1. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Há recomendações para nós fazermos a obra de Deus. Que recomendação que ele deu aqui, por exemplo? Não vos encaminheis aos gentios. Então, naquele momento, não era para pregar para qualquer pessoa que não fosse judeu. Era um treinamento e era uma ação especificamente para os judeus, né? Já lá em Pentecostes, eram para povos de todas as nações, né? Já era, né, um início da obra até os confins da terra. Mas aqui, né, essa missão, ela estava assim, seccionada, né? Para você fazer com um determinado tipo de pessoas que tinham um determinado tipo de crença, que tinham um determinado tipo de religiosidade, né? Então ele fala: não entreis em cidade alguma dos samaritanos, antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para aquela missão, ele tinha um plano específico para aquele envio, né? Então veja, Jesus sempre dá recomendações a nós. Sempre que nós formos fazer a sua missão, nós precisamos orar e falar assim: Deus, como que eu faço? Senhor, como que é para eu fazer? De que maneira que é para eu falar? De que maneira que é para eu abordar? Né? Aí no 7 ele continua recomendando. Ele fala assim: à medida que o seguirdes, pregai essa mensagem: o reino dos céus está ao seu alcance. Curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem demônios. Olha a outra recomendação maravilhosa que ele dá. Graciosamente recebestes, então graciosamente dai, né? Então, para que eles, do mesmo jeito que Jesus os ministrou com tanta paciência, com tanto carinho, com tanta dedicação, ele fala para eles darem como receberam, para que eles fossem generosos na pregação da palavra, né? Ele também dá outra instrução, ó, vocês não vão com provisão alguma, nem com ouro, nem com prata, nem com cobre, né, nos seus centuriões, não levem sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, o segundo par de sandálias ou um cajado, né, digno é o trabalhador do seu sustento, né, então ele deu instruções a respeito da provisão, do que levar, do que não levar, né. No 11 aqui, ó, em qualquer cidade ou povoado que vocês entrarem, procurem alguém digno de vos receber. Fiquem na casa até vocês se retirarem daquela cidade. E quando vocês entrarem na casa, saúdem a casa. E aqui no 13, se a casa for digna, que a paz repouse sobre ela. Se todavia ela não for digna, que a paz retorne para vocês.
né? Então, ele ensinou como se comportar na casa onde eles seriam recebidos, né? Num outro texto que complementa essa passagem, lá no outro evangelho, fala para eles comerem o que for servido a eles, para serem agradecidos com as condições que a família tinha para receber, sabe? Como às vezes a gente ensina algum filho da gente, assim, olha como que você vai se comportar na casa dos outros, não fica escolhendo as coisas, não fica falando não gosto disso, não gosto daquilo, né? Assim, a educação, né? A dignidade nossa de estar na casa de alguém, né? O agradecimento de estar na casa de alguém. Mas ele também fala aqui no 14, olha, porém, se alguém não vos receber, não der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudam a poeira dos vossos pés. Olha, Jesus, assim, ele é cheio do Espírito Santo. Ele era um homem espiritual. Ele era o filho de Deus. Mas ele era também tão racional. Ele era tão realista, né? Porque ele fala assim, gente, vai ter quem não vai receber. Vai ter quem não vai dar ouvido às palavras. Aí, quando vocês saírem dessa cidade, dessa casa, se isso acontecer, sacuda a poeira dos vossos pés. Vocês fizeram o que tinha que ser feito, né? Então, assim, não fica de mimimi, não fica assim, com que não der certo. Sejam maduros, conscientes e deem liberdade que precisa ser dado. Ninguém vai receber a minha palavra nem por força, nem por violência, no seu entendimento, na sua escolha, na sua liberdade, né? E ali no 16, mais realista e mais racional ainda, porque ele fala assim, ó, observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos, né? Então, ele não esconde dos seus discípulos, né, as dificuldades que poderiam ocorrer. Ele tem discipulador, às vezes, que, né, eu vou dizer até que na boa intenção, né? Ele acha que é simplesmente mandar fazer em nome de Jesus, que tudo vai ser fácil, que tudo vai acontecer, né? E não informa dos desafios, das frustrações, das dificuldades. E não é o que Jesus faz aqui na orientação, né? Ele continua dizendo assim, sede, portanto, astutos como as serpentes, mas também inofensivos, como as pombas, né? Ele os ensina a não serem despreparados, a não serem imaturos, a não serem ingênuos, né? Mas ele também fala assim, mas não percam a graça, não percam a generosidade com as dificuldades, com os desafios, com os não que você receberam, né? Então, ele fala assim para eles se acautelarem ali no 17, de homens que vão entregar os discípulos aos tribunais, que vão açoitá-los nas sinagogas. Jesus está aqui dizendo, vocês vão apanhar, literalmente, vão pegar açoites, né? E bater em vocês como se batiam nos escravos, né? Vocês serão levados à presença de governadores e reis por minha causa, né, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando prenderem vocês, ele falou que eles iam ser presos, né? Então, não vos preocupeis em como vocês devem falar, como vocês devem se defender, porque naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Olha, gente, aqui Jesus está dizendo, aqui, hora que chegar o momento, vocês vão fazendo a obra, vocês vão fazendo o que vocês têm que fazer. Em todo tempo eu estou com vocês. E vai ter uma hora que eu vou assumir a situação, né? Então, por isso que ele fala assim, naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer, né? Então, tem hora que é hora, às vezes, do discipulador, daquele que está dando treinamento, né? Assumir a responsabilidade daquela situação, né?
Então, aqui Jesus está dizendo no 20, ó, eu estou assumindo a partir daí essa situação, através do Espírito Santo, né? Ó, isso porque não sois vós que estarei falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós, né? Então, assim, nós somos ferramentas, nós somos aqueles que somos enviados, né? Mas a obra, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, é a obra do Espírito Santo. É ele que entra em ação e nos ensina o que devemos haver de falar, né? E então, Jesus aqui, nesse treinamento, antes da morte dele, antes da ressurreição, antes deles estar com eles depois da ressurreição, né? Ele deu, vamos dizer assim, esse treinamento e os revestiu do Espírito Santo, né? Para eles terem essa primeira experiência. Mas ali em Atos, né? Aí eles foram revestidos daí para frente. Jesus já havia subido aos céus e deixou o Espírito Santo na vida daqueles que creram, né? Para que pudessem realizar a sua obra. Então ninguém pense de si mesmo acima do que convém pensar de si mesmo. Ninguém ache que é bom da palavra, que é bom de pregação, que é bom de oração, porque bom de oração, bom de palavra, bom de pregação é o Espírito Santo que habita em nós, é Ele quem faz a obra, aquele que habita em nós. A nossa função, né, é entregar graciosamente aquilo que nós já recebemos, sem oprimir, dando a liberdade que precisa ser dada, sabendo que não depende de nós, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? E a obra continua sendo a obra do Senhor Jesus Cristo, né? E de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, gente, em algum momento da nossa vida, nós já fomos ou nós seremos evangelizados, né? Porque pode haver, às vezes, alguém entre nós que, às vezes, até tem frequência na igreja, tem frequência nos cultos, lê, estuda a palavra. Lembra que o bispo pregou domingo passado? Mas está precisando de um segundo toque. Tem alguma coisa que está faltando, né? Então, quando essa alguma coisa acontecer na nossa vida, nós vamos assumir a missão, né, de dar continuidade ao propósito do Senhor, que não é outro, senão o de que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que um a um vá se acrescentando, né, vá se acrescentando muitos irmãos em Cristo Jesus, pequenos cristos, imitadores de Cristo, que é o primogênito de muitos irmãos, né? Para isso, a gente precisa reconhecer os talentos que o Senhor nos deu, através do dom do Espírito Santo. E para cada um vai ser na medida que Ele der. Para cada um vai ser a missão que Ele der. Como ali na parábola dos talentos, né? Ele confiou, né, ali em Mateus 25, que a gente tem a parábola dos talentos. Ele deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro, deu 1 talento para outro. E partiu em viagem, né? Não foi assim que Jesus fez? Deu o dom do Espírito Santo e partiu para os céus, para sentar à direita de Deus Pai, né? Então, ele vai cobrar de nós, né? Se ele deu 5 talentos para mim, ele vai cobrar 5 talentos de mim. Se ele deu 1 talento para você, ele vai cobrar 1 talento de você. Ele não vai cobrar os 5 que ele deu para mim, né? Cada um é um na presença de Deus. Cada um é um na obra de Deus. E nós precisamos nos dispor, nós precisamos estar debaixo da autoridade, da submissão e sujeição a Ele, vivendo uma vida de testemunho, né? Porque é outra coisa muito importante para darem crédito à nossa palavra. É muito feio, né, nós termos um comportamento que não condiz com o comportamento de quem imita a Cristo, porque isso pode comprometer a missão e o propósito do evangelismo
né? Por isso que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, né? E que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa esse dia de Pentecostes, né? Hoje nós estamos em dia de festa por ser aniversário da igreja, né? Juntemos, né, a esse dia de festa por ser aniversário da igreja, a festa principal, que é a festa onde, né, onde Deus concedeu a cada um dos que viessem a crer o dom do Espírito Santo, né? E esse revestimento do Espírito Santo, para que a gente possa cumprir o propósito, né? Cumprir a vontade de Deus nessa terra, que não é outro, né? Senão que as pessoas sejam salvas, né? Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se unam à família de Deus, né? Possam ser o desejo do Senhor, né? É que Jesus não seja um filho único, mas que seja o primogênito de muitos irmãos, né? Nós temos muito que crescer, né, gente? Nós temos muito que buscar essa santificação para as nossas vidas, né? Um dia Davi estava em pecado e o que ele orou a Deus? Não afasta de mim o Espírito Santo, porque ele sabia que a vida dele, né? A vida dele estava de tal forma que Deus podia vir a se ausentar dele, né? Porque não podia mais habitar naquele corpo, naquela casa daquela maneira. E ele tinha tanta consciência disso, que ele falou assim: Senhor, não me retires da tua presença, não me retires o Espírito Santo, né? Então, vamos buscar para as nossas vidas esse revestimento do Espírito de Deus nas nossas vidas, sabe, gente? E aí, olha, a nossa concepção de vida, o nosso ponto de vista, o nosso propósito de vida vai mudar. A maneira de nós vermos as coisas. Puxa vida, gente. Aqueles fariseus, aqueles escribas daquela época foram tão... se houve alguém que Jesus desgostou, foi dessas pessoas, que eram as responsáveis pela palavra de Deus naquela época. E ele teve que escolher outras pessoas, porque aqueles escribas, os fariseus e sacerdotes responsáveis pela casa do Senhor tinham desvirtuado tudo. E desvirtuaram e continuaram desvirtuando, né? Quando Jesus ia na casa de Zaqueu, ia na casa de Mateus, eles começaram a falar maledicência, esse negócio de falar dos outros, sabe? Eles falavam que Jesus comia com pecadores, eles falavam que Jesus era beberrão, porque Jesus estava lá, não estava na casa do povo da igreja, estava lá na casa de outras famílias, que eles consideravam famílias pecadoras, como o pastor Péricles pegou quarta-feira. É perigoso nós estarmos em outros meios, que não o meio do povo cristão, né? Se nós não estivermos no propósito certo, né? Porque é perigoso, porque a gente tem medo das influências dessas pessoas sobre nós. Mas se nós tivermos convicção da nossa salvação, convicção, o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos ser bênção nessas casas, como Jesus foi bênção naquelas casas, né? Enquanto estavam ali, ó, falando de Jesus, que ele era beberrão, que ele estava na casa de pecadores, comendo na casa de pecadores, em vez de estar lá no meio do povo da igreja, Jesus estava evangelizando, né? Jesus estava proclamando a palavra, estava cumprindo a sua missão, né? Então, nesse dia de Pentecostes, né? Como Pedro recebeu ali para poder pregar na língua dos outros povos, vamos orar, né, gente? Para que a gente, né, possa falar a língua da nossa família, para que a gente possa falar a língua dos nossos empregados, para que a gente possa falar a língua daqueles que trabalham com a gente, para que a gente possa falar a língua daqueles que estudam com a gente, para que a gente possa falar a língua daqueles nossos amigos que ainda não têm certeza da sua salvação, né? Daqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Que a gente possa receber esse poder, né? Receber essas línguas,
recebermos esses dons do Espírito Santo, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus e receber do Senhor, né? E em dar para o Senhor esse presente, como os apóstolos deram para o Senhor Jesus, né? Naquele dia de Pentecostes, eles deram muitas vidas convertidas ao Senhor, presentearam o Senhor. Nós precisamos presentear o Senhor com vidas, né? A gente às vezes fica no nosso círculo criticando o mundo, criticando as outras pessoas, enquanto Jesus amou o mundo. Que esse dia de Pentecostes possa refletir nas nossas vidas de uma maneira muito clara do desejo, né? Do propósito do Senhor. Amém, queridos? Amém. Dia feliz, né? Dia feliz, dia de entender a palavra de Deus, dia de entender os propósitos de Deus e dia de entregar a nossa vida para os propósitos de Deus. Amém, queridos? Amém, amém. Espero que o estudo tenha abençoado a vida de vocês, né? Queria incentivá-los a lerem Atos 2, queria incentivá-los a ler Mateus 10, né? Queria incentivá-los a estudarem essa palavra, né? Nesse dia, durante essa semana, né? Essa palavra que o Senhor deixou para as nossas vidas. Amém? Amém, gente. Vamos orar? Querido Senhor, queremos ser mesmo, Senhor, suas testemunhas, Pai. Queremos receber, Senhor, e ter o Espírito Santo, Paizinho querido, nas nossas vidas, Senhor, para que possamos ser suas testemunhas, Pai. Para que possamos graciosamente, Senhor, pregar a tua palavra, Senhor. Sermos responsáveis, Deus querido. Sermos pessoas, ó Pai, que como era aquela comunidade naquela época que atraía as outras pessoas, que desejavam, Senhor, ter a vida, Senhor, que elas tinham, Senhor, ter o Deus que elas tinham, Pai. Oh, Deus, que hoje, Senhor, se formos estar em outros países, precisaremos falar a língua desses outros povos. Mas, Senhor, precisamos receber do Teu Espírito Santo, Senhor, o dom de línguas. O dom de línguas de falar com nossos amigos, de falar, Senhor, com nossa família, de falar, Senhor, com aqueles que estudam e trabalham conosco. Senhor, adentrar, Senhor, na casa, Senhor, daqueles que não conhecem a Tua palavra, Senhor. E, Senhor, revestidos do Espírito Santo, Senhor, que é Ele quem fala, que é Ele quem faz a obra, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, completa, Senhor, essa palavra, Senhor, que arde nos nossos corações e continua nos ensinando como o Senhor tem nos ensinado, Senhor, até aqui. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém?